Você se lembra de eu ter dito que uma carga elétrica sofre influência, quer dizer, sofre a ação de um campo magnético? Sofre a força magnética? Então, vamos falar agora de um fio, né? Se o fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica, a corrente elétrica não é movimento de carga elétrica. Então, ele deve sofrer também a ação da influência desse campo, né? Vamos dar uma olhada nisso ou não? Olha lá. Então, para essa situação, vou fazer o seguinte aqui, né? Eu vou desenhar aqui um campo, né, magnético. Qual o campo que eu vou desenhar? Imagina, campo magnético uniforme, tá? Por que uniforme, Jota? Porque ele é o mais fácil, porque ele é o mais simples, né? Então, eu vou desenhá-lo aqui, ó. Campo magnético uniforme, né? Desse jeito aqui, ó. Ele tem linhas paralelas, né, igualmente espaçadas, né, e o vetor de indução magnética ele é constante dentro do campo, no interior do campo. Tá aqui, ó, campo magnético uniforme, desse jeito aqui. Bom, o B tá aqui. E agora eu vou colocar dentro desse campo, eu vou colocar um fio. Então tá aqui o fio colocado dentro desse campo aí, ó. Com esse jeitão aqui, ó. Desse jeitão aqui, ó. Tudo bem? O que vai acontecer? Bom, agora, por enquanto, nada, mas eu faço uma corrente circular aqui, ó. Uma corrente passar pelo fio. Desse jeito aqui, ó. Uma corrente passando pelo fio. Assim, ó. E, como eu estava dizendo, corrente elétrica é movimento de carga elétrica, né? Então, dá para imaginar isso daqui acontecendo, ó. Um monte de carguinhas elétricas aqui, né, no interior do fio, um monte de carguinhas elétricas, cada uma dentro de um campo magnético, né? Cada uma delas sofrendo a ação de uma força. Consequentemente, o fio, né, vai sofrer a ação dessa força resultante sobre todas as cargas elétricas que circulam nele. Eu gostaria de lembrar algumas coisas, né? Aqui, ó, eu vou desenhar o vetor de indução magnética, o B, tá? Estou pensando aqui na corrente I, regra da mão esquerda, tudo bem? O B, dedo indicador, vai no sentido do campo, o dedo médio vai no sentido da corrente, agora ele ia no sentido da velocidade, e o polegar vai dar o sentido da força. Quando eu aplico, né, essa regra, né, da mão esquerda, eu vou notar, né, que sobre o fio vai existir a ação de uma força aqui, que é, como a gente sabe, perpendicular. Né? Perpendicular a quem? Tanto ao vetor de indução magnética, perpendicular aqui, ó, como perpendicular à direção do fio aqui, ó, né? Fazendo um ângulo de 90 graus aqui em relação à direção do fio. Também gostaria de lembrar que aqui, né, entre o fio e o campo, nós temos um ângulo, que é o ângulo θ. Força de Lorentz, como é que a gente calcula? A gente calcula assim, ó, a força, ela é a carga multiplicada pela velocidade, multiplicada pelo campo e o seno daquele ângulo que está lá na figura. Isso a gente falou alguns vídeos atrás aí. Só que aqui nós não estamos falando de uma única carga, nós estamos falando de muitas cargas circulando ali no fio. Eu vou escrever a velocidade de uma forma diferente aqui, ó. Eu vou escrever, né, a velocidade que está ali naquela fórmula assim, ó. Delta S
por ΔT, certo? Onde ΔS, né, gente, é o comprimento do fio que está dentro do campo. É essa distância daqui, ó, até aqui. Então eu vou chamar o ΔS de L. Tudo bem? L por ΔT. Vamos substituir lá na fórmula para verificar o que a gente vai ter? Então a força ficaria assim, ó, Q vezes ΔS por ΔT, que multiplica ao B seno de θ. A força seria, né? O que é Q por ΔT? Isso daqui, ó, essa divisão, essa razão aqui, ó. Q por ΔT não é a corrente? Então, olha só como é que eu vou escrever. Se isso daqui é a corrente, intensidade de corrente elétrica, eu vou escrever essa fórmula assim, ó. B, né, o I, né, no lugar do ΔS é o L, né, L vezes seno de θ. Tudo bem? Essa daqui, então, gente, é a fórmula para cálculo da força que o campo magnético está exercendo sobre esse fio, né? Biu seno de θ. Ficou clara essa demonstração? Todo fio, quando está imerso dentro de um campo magnético, sofre a ação da força magnética. Vou explorar um pouquinho mais essa situação falando o seguinte aqui com você, ó. Explorar essa situação falando o seguinte, né? Se eu tenho um fio aqui, né? Vamos desenhar um fio aqui, ó. Do lado de um outro fio aqui, ó. Do lado de um outro fio. Esse daqui vou chamar de fio 1. Esse daqui eu vou chamar de fio 2. Esse percorrido por uma corrente que eu vou chamar de I1. E esse por uma corrente que eu vou chamar de I2. O que deve acontecer aqui, gente? O que deve acontecer aqui? Olha, esse fio, regra da mão direita, põe o polegar no sentido da corrente, você vai ver que esse fio 1, ele está gerando um campo aqui, ó, um campo entrando aqui na região onde está o fio 2. Põe a sua mão direita aí, ó. Polegar no sentido da corrente, né? O sentido do campo. Quem é esse campo? É o campo gerado pelo fio 1. Onde está o fio 2. Agora, se você fizer a mesma regra da mão, né, com o polegar no sentido de 2 e pegar esse fio 2, você vai ver aqui que tem um campo aqui, ó, saindo, gerado pelo fio 2 na região onde está o fio 1. Esse daqui, ó, é o B de 2. Agora, pelo que a gente pôde observar agora há pouco, toda vez que tem um fio, né, percorrido por uma corrente, né, e ele está dentro de um campo magnético, toda vez que isso acontece, né, existe a ação de uma força, correto? Existe a ação de uma força. Isso quer dizer que um fio aqui, ó, vai estar fazendo força no outro. Correto ou não? Dá para saber qual é a força, Jota? Claro que dá para saber qual é a força, né? A gente vai aplicar aí, né, a regra da mão nova aí, BIO, FBI. Então você vai colocar o dedo indicador no sentido do campo, esse campo aqui, por exemplo, entrando. Você vai colocar o dedo médio no sentido da corrente e vai esticar seu polegar. Se você fizer isso, você vai perceber que existe uma força aqui, ó, que o fio 1 está causando, né, sobre o fio 2. Vou chamar de F12. Tudo bem?
No mesmo tempo, né, que o fio 2 deve estar também fazendo uma força sobre o fio 1. Você vai fazer a regra da mão, né? Dedo da indicador no sentido do campo, polegar no sentido dedo médio no sentido da corrente, e o polegar vai dar o sentido da força. Você vai perceber aqui, ó, uma força assim, ó. Você lembra do Isaac Newton, gente? Isaac Newton viveu bem antes disso, né? O que ele falava sobre esse fenômeno aqui? Não sei se você está percebendo. Essa daqui é a força que o 2 faz sobre 1. O que ele falava sobre esse fenômeno? Ah, eu estou notando que o fio 2 está atraindo o fio 1 e o fio 1 está atraindo o fio 2. Princípio da ação e reação, gente. Mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade. Aliás, sobre a intensidade, dá para calcular a força? Claro que dá. Olha só, o campo do fio 1, eu vou escrever assim, ó, o B de 1, que é esse campo que está atuando sobre o fio 2, ele vale μ(I1) sobre 2 π d. Vamos localizar a distância ali, né? A distância aqui, ó, é essa distância de separação dos dois fios aqui, certo? Já vou aproveitar e vou calcular o B de 2, tá? O B de 2 é o campo que o fio 2 está gerando lá onde está o fio 1. Então é μI2 sobre 2 π d. Por que eu estou calculando os campos? Porque agora eu vou verificar a ação da força, né? A força será calculada por, vamos calcular a força que o fio 1 faz sobre 2, a força que o fio 1 faz sobre 2. Então, aqui entra o B de 1, é o campo de 1, a corrente de 2, e 2, o L. E agora vamos prestar atenção na parte fácil aqui. Quem não gosta de função trigonométrica, né? A parte fácil. O ângulo formado entre a corrente e o campo nessa situação é de 90 graus. E seno de 90 graus, gente, é 1. Tudo bem? Tudo isso sobre, né? Não vamos esquecer que o B1 é sobre 2π. Ah, não, ainda não substituí. Calma lá que... ainda sobre nada, Jota. Sobre nada, ainda bem que eu percebi. Né? Vamos fazer assim, ó. Vou substituir agora no lugar do B1, agora sim, o valor do campo, né? O valor do campo vai ficar assim, ó. A força que 1 faz sobre 2. Isso daqui vai ser, né? O B1, μI1 sobre 2π d multiplicado por I2, L. Onde foi o seno de 90? Seno de 90, gente, é 1. Então ele foi embora. Essa daqui, ó, é a força que o fio 2, que o fio 1, aliás, faz sobre o 2. Vamos calcular a força que o 2 faz sobre o 1, só para garantir. Olha lá, ó, a força que o fio 2 faz sobre 1, ela seria o campo de quem? Campo de 2, né? Multiplicado pelo corrente de 1, vezes L. E o seno aqui continua a ser seno de 90 graus. Tudo isso, né? Eu vou substituir agora, quase que eu ia falar de novo aqui. A força de 2 sobre 1 é igual ao B2. B2 é μI2, né? Sobre 2π d, vezes o I1, L, e o seno de 90 foi embora. Gente, é lógico que tinha que estar igual, né? O senhor Isaac Newton tinha razão, mesmo morando e vivendo, né, em lugares muito distantes do eletromagnetismo, distantes no espaço-tempo, para mencionar o Dark, né? Então aqui, ó, as forças têm que ser iguais porque elas fazem parte do par ação e reação. Você está percebendo que os dois fios nessa situação eles estão se atraindo, tá? Mas não é sempre assim não,
Tá? Vou fazer um desenhinho aqui agora, representando uma outra situação. Ó. Uma outra situação. Desse jeito aqui, ó. Um fio 1 e um fio 2. E agora eu vou fazer assim. A corrente de 1 subindo, tá? Enquanto que a corrente de 2 descendo. O que é que vai mudar aqui? Bom, na corrente de 1 não vai mudar nada. O fio 1 vai gerar sobre o fio 2 um campo que está entrando aqui, ó, na região onde o fio 2 está. Né? Continuando aqui, né? Esse daqui é o fio 1, esse daqui é o fio 2. Então, esse que eu estou desenhando aqui é o B1. O B1 não mudou, né, gente? O B1 continua aqui, ó, né, do jeitinho que ele era antes, né? Do jeitinho que ele era antes, o B1. Agora, o B2 muda, né? Se você colocar o seu polegar no sentido da corrente, né, e pegar o fio 2, você vai perceber que o campo gerado por ele lá na posição onde está o fio 1, agora não é mais saindo, agora é entrando aqui, ó. Esse daqui, ó, é o B de 2 na região onde está 1. A maneira de calcular é a mesma, tá? Mas olha só a mudança, o que ela causou, né? Se você usar a regra da mão esquerda no fio 2, né, o B está entrando, o I está para baixo, você vai notar uma força que agora, né, o fio 1 está fazendo, uma força que é de repulsão. Uma força de 1 sobre 2. Então, o 1 está repelindo 2. Se o 1 está repelindo 2, o que a gente espera do princípio da ação e reação? Que o 2 esteja repelindo 1 também. Faz a regra da mão esquerda. O B está entrando, o I está para cima e o polegar vai dar aqui, ó. Com certeza, os fios estão, sim, se repelindo, tá? Então, a moral da história aí, né? Isso daqui é a força que o 2 faz sobre o 1, né? Quando as correntes têm o mesmo sentido, gente, a força é de atração. Quando as correntes têm sentido oposto, a força é de repulsão. E você aprendeu agora como é que a gente calcula a força que atua sobre um fio quando ele está dentro, né, no interior de um campo magnético. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente treina isso tudo.